Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Brazilian e nesse vídeo eu vou te explicar por que você consegue entender alguns nativos em português, alguns brasileiros e outros não. Então eu vou te mostrar por que isso acontece e como você pode resolver esse problema, tá? Como você pode melhorar a ponto de entender todo mundo, ou pelo menos a maioria das pessoas, tá bom? Bom, eu estou aqui agora viajando, estou gravando esse vídeo de um hostel, eu espero que a iluminação esteja boa. E eu decidi fazer esse conteúdo justamente por causa de uma coisa que aconteceu na viagem. Eu postei recentemente no meu Instagram. Se você não segue o Instagram, eu vou deixar aqui o @brazilian.ing. E no meu Instagram eu estou postando todos os detalhes da viagem. E eu postei recentemente que eu tive uma conversa com um Uber aqui na região sul do Brasil, na cidade de Curitiba. E esse homem, esse Uber, motorista do Uber, ele tinha um acento, um sotaque muito específico. Então, ele tinha uma forma muito específica de pronunciar algumas palavras. Por causa desse motorista, a gente teve uma discussão lá no meu Instagram e eu fiz um desafio para as pessoas tentarem entender o que ele estava falando. Os meus alunos do Speaking Brazilian Way também participaram do desafio e todos eles falaram que foi muito difícil entender o motorista do Uber de Curitiba. E eu também tenho que ser sincera e dizer que eu sou nativa de português, eu nasci no Brasil, falo português brasileiro e eu também tive um pouco de dificuldade no começo, tá? Então eu vou te dar algumas técnicas para você não passar por essa situação, para você não ter dificuldade quando você vai falar com diferentes pessoas do Brasil, tá? Motorista do Uber, as pessoas do supermercado, da sua viagem, do seu trabalho, enfim, tá? Você vai ver como você pode melhorar a forma como você entende os brasileiros e por que alguns brasileiros falam de maneira difícil, tá? Vamos lá então. Bom, muita gente assiste os vídeos aqui no Brazilian e fala que consegue entender perfeitamente o que eu digo. Dani, você fala muito claramente, você tem um português claro. E nem todos os brasileiros falam dessa forma. Bom, é verdade, eu falo de maneira mais clara, eu tenho uma dicção melhor, né? Dicção é a forma como a gente articula as palavras. E eu faço isso porque eu sou aprendiz de idiomas, eu aprendo inglês e francês, e também porque eu ensino português, então é uma forma de eu ajudar os meus alunos a entenderem, tá? Eu uso o português de uma forma bem didática e articulada para ajudar os meus alunos a entenderem melhor e se comunicarem em português. Então, se você sente dificuldade em entender outros brasileiros, saiba que isso não é a sua culpa, isso não é um problema seu. Na verdade, muitos nativos falam de maneira um pouco difícil de entender, por vários motivos diferentes. Pode ser por causa da região dessa pessoa, do sotaque. A gente, quando fala a nossa língua nativa, a gente também utiliza algumas gírias, tá? Então, eu, por exemplo, uso muitas gírias de São Paulo e quando eu falo com vocês aqui no YouTube e também com os meus alunos, claro que eu não uso as gírias, mas quando eu falo com os meus amigos ou com minha família, em um contexto não didático, com certeza eu vou falar de maneira mais rápida e com gírias. E também tem a diferença de idade. Geralmente as pessoas mais velhas têm um sotaque um pouco mais difícil de entender. Quando a gente conversa com uma pessoa mais jovem, geralmente essa pessoa fala de maneira mais clara, tá? Geralmente isso não é uma regra, existem exceções. Um exemplo disso é quando eu falo a frase: você sabe como chegar lá? Você sabe como chegar lá? Eu posso pronunciar essa frase dessa forma, ou se eu estiver na vida normal, no meu cotidiano, no meu dia a dia,
com certeza eu vou falar essa frase. Você sabe como chegar lá? Você sabe como chegar lá? Então a gente fala de uma forma bem mais junta, bem mais conectada. Isso é normal, todos os nativos fazem isso. E você vai começar a entender isso e fazer isso também em português conforme o tempo, conforme você se torna mais familiarizado com a língua, conforme a língua se torna mais natural para você, certo? Você deve estar se perguntando, se eu estudo há tanto tempo, se eu tenho contato com português, por que é tão difícil para mim entender quando eu falo com pessoas diferentes do Brasil? Bom, isso acontece porque provavelmente você é acostumado com o português de sala de aula, o português didático, como eu gosto de falar. Bom, quando você conversa com um professor de português, como eu, por exemplo, é claro que esse professor vai usar o português mais didático possível. Bom, então como você faz para sair do português de sala de aula, para você se acostumar com o português real, o português da vida real? Bom, você precisa se expor mais ao idioma, tá? E não se expor apenas com conteúdos didáticos. Você precisa ouvir podcasts feitos pelos nativos, podcasts que são direcionados para nativos também, porque esse tipo de conteúdo não vai facilitar. Você também precisa praticar e treinar o seu ouvido com vídeos, novelas, filmes, conteúdos autênticos, conteúdos feitos em português para falantes de português, para brasileiros, tá? E também as músicas podem te ajudar muito com isso. Vou deixar um vídeo onde eu dou algumas indicações para aprender português usando música, tá? Isso parece um pouco óbvio, treinar o seu português, treinar o seu ouvido, se expor mais ao idioma, mas realmente muita gente não faz isso e fica acostumado com o português de sala de aula, com o português de ambiente de estudo. E isso, com certeza, vai deixar você entendendo apenas algumas pessoas e alguns nativos, e outros não. Uma outra dica que eu tenho para dar para você é: esqueça a gramática, tá? Esqueça algumas coisas que você aprendeu em gramática. Por exemplo, quando a gente usa o verbo ir em português, a gramática vai dizer para você que a gente só pode usar esse verbo com algumas preposições. Por exemplo, eu vou ao supermercado. A gramática indica que você precisa usar a preposição a. Mas a verdade é que na vida real, na vida dos brasileiros, no dia a dia aqui no Brasil, a gente usa esse verbo com muitas outras preposições. A gente usa a preposição em, eu vou no mercado. A gente usa a preposição para, eu vou para o mercado, tá? Então, esquece um pouco a gramática. Se desapegue desses conhecimentos, eles são importantes para te ajudar a formar as suas frases, as suas sentenças, a falar em português no começo, mas depois de um tempo você vai perceber que os nativos não respeitam 100% da gramática, tá? Tem outras gramáticas que são inventadas conforme a gente fala, e esse tipo de conteúdo, esse tipo de conhecimento e de língua, você só aprende falando com nativos de verdade, falando com pessoas reais. Eu falo pessoas reais porque muita gente tenta praticar um idioma com aplicativos. E quando você não pratica com um falante real, você realmente não consegue desenvolver esse tipo de conversa, esse tipo de habilidade de conversar. Você não vai realmente adquirir os conhecimentos que você precisa para falar o português falado na vida real. É exatamente o que a gente faz no Speaking Brazilian Way, que é o meu programa de conversação. A gente tem conversas sobre assuntos diferentes, com pessoas diferentes, e conversas cada vez mais reais para que os estudantes consigam desenvolver isso. Se você quer mais informações, vou deixar o link aqui na descrição, speakingbrazilianway.com, e você pode ver como funciona esse programa de conversação, tá? Basicamente, você tem que tentar fazer isso
em todos os contextos possíveis, o máximo que você puder, tá? Conversar com pessoas reais e não com aplicativos ou robôs, e também tentar falar em contextos diferentes, conversar sobre coisas diferentes para realmente treinar o seu português, esquecer um pouco a gramática de sala de aula e o português didático. Uma outra coisa importante para você é que o português falado e o português ouvido, como a gente fala, o speaking e o listening, são totalmente diferentes da leitura e da escrita. Então, é importante ler em português para aumentar o seu vocabulário, mas também não deixe de praticar listening, não deixe de ouvir coisas, ouvir programas de rádio, por exemplo, ouvir podcasts, enfim, todos esses conteúdos disponíveis gratuitamente para você, tá? E também praticar a fala, porque a gente só aprende a falar falando. Então, é importante você também praticar para desenvolver os seus músculos faciais e conseguir falar português, tá? Então, lembre que o speaking e o listening, né? A fala e a audição em português, né? O ouvir português são totalmente diferentes do ler e do escrever em língua portuguesa brasileira. Minha última dica é: não tenha medo de não ser perfeito. Não tenha medo de errar. Sem errar, sem falar errado, sem praticar espontaneamente, você não vai saber onde você está errando. Você não vai conseguir melhorar, seja a sua fala ou a sua compreensão. Então, não tenha medo de ter uma conversa com uma pessoa, de tentar entender uma coisa em português. Se você não entender, você pode pedir para repetir, para a pessoa repetir aquilo. E se você falar errado, você pode dizer: desculpa, eu quis dizer, e continuar, tá? Então, não tenha medo de errar. Não tem como a gente correr uma maratona sem antes fazer um treino, certo? Então, encare os seus erros como um treino para realmente a maratona, para o momento que você vai precisar utilizar a língua, certo? Então, se você gostou desse vídeo, não se esquece, clique no botão inscrever e também clique no botão de like. Se você não gostou, também você pode clicar no botão de dislike. Dessa forma, eu consigo entender quais tipos de conteúdo você prefere, tá? O que você não pode fazer é não fazer nada. Então, deixa a sua reação a esse vídeo, like ou dislike, e também comenta aqui embaixo as suas dúvidas e o que você acha desse tipo de conteúdo. Qual sotaque do Brasil você tem mais dificuldade? Que momento você achou que nunca ia conseguir entender determinado nativo, determinada pessoa? Coloca aqui, compartilha a sua experiência, porque ela pode ajudar também outras pessoas que estão começando nessa jornada do português, certo? Então, até a próxima e tchau!